Boa noite, gente. Meu nome, para quem não conhece, eu sou a Regina Cláudia, junto com a Mônica Medeiros, somos fundadoras da CIP, e hoje nós estamos aqui no CinePC, né, que é um projeto já em andamento, com a Thaís Leite, que já é nossa e nós não largamos mais. A Thaís Lia Castro Leite é psicóloga, graduada pela Universidade de Fortaleza, mestre em psicologia pela Universidade de Fortaleza, psicanalista formada pela Clio Associação de Psicanálise, psicóloga clínica e psicanalista de crianças, adolescentes e adultos, supervisora clínica e colaboradora da CIP. Seja muito bem-vinda, Thaís, e seja muito bem-vinda a todas que estão aqui hoje, para mais uma noite a gente falar sobre cinema e psicanálise. Obrigada. Boa noite, pessoal, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje comentando esse episódio que eu acho tão marcante assim dessa série, né, da Black Mirror. Na verdade, eu acho a série toda marcante, né? Mas eu só podia escolher um episódio. E eu escolhi esse porque foi um episódio que me marcou muito, assim. E eu acho que vocês vão entender por quê, né? É, eu queria saber se todo mundo conseguiu ver ou tem uma noção de como é o episódio. Eu vou descrever um pouquinho, né? Mas queria saber se todo mundo conseguiu ver, porque eu entendo que é um episódio, um dos mais pesados, né, da série. Então, é, espero que vocês tenham gostado, né? Quem não tinha visto anteriormente, tá? E aí, eu queria começar a apresentação retomando com vocês um pouquinho das três histórias que aparecem no episódio. E eu escolhi justamente esse porque eu acho muito interessante essa dinâmica que eles conseguiram produzir, né? De colocarem três histórias que se entrelaçavam de alguma forma e histórias bem elaboradas, porém curtinhas, né? Afinal, são 60 minutos de episódio e nós temos três histórias dentro desses 60 minutos, né? Então, a primeira história é a história do médico, né? Que vocês devem lembrar. É um médico que trabalha numa emergência, no hospital, e ele está acostumado a pegar muitos casos graves, né? E ele acaba recebendo uma proposta de um cara que trabalha com uma empresa de tecnologia. E esse cara é bem importante, assim, no episódio, porque o episódio começa inicialmente não por essa primeira história, né? Vou contar do começo. Ele começa inicialmente com uma menina chegando num museu, assim, num lugar bem distante, um museu de artefatos, é, que são de artefatos de crime, né? Todos aqueles artefatos que estão ali, eles representam algum crime que aconteceu e estão ali expostos, e já foi um museu que funcionou muito bem, mas que já não funciona mais tão bem assim. E ela para lá para recarregar o carro dela e resolve fazer essa visita. E tem esse homem que recebe ela e que é o dono do museu, desse espaço, e é quem vai apresentar ali também as peças para ela, né? E aí a primeira peça que ela presta atenção é tipo um capacete, assim, entrelaçado de várias linhas, que ela pergunta o que é aquilo e ele vai contar essa história. E aí é a história desse médico, né? Que trabalhava numa emergência e ele estava lá sempre recebendo casos graves que às vezes morriam porque ele não conseguia diagnosticar a tempo o que estava acontecendo para fazer uma intervenção plausível. E aí, esse cara da tecnologia, que é também esse cara do museu, né? Que esse trabalho com tecnologia era o trabalho anterior dele, ele vai lá nesse médico e faz uma proposta para testar um dispositivo que a empresa que ele trabalha, que é uma empresa de tecnologia e saúde, teoricamente, né? E isso é um ponto importante que a gente vai debater, para testar esse dispositivo onde a pessoa
ele vai colocar um capacete lá que a moça viu na vítima, né, no paciente, e ele vai ter um implante onde ele recebe a dor, ele recebe o que a pessoa está sentindo. Então, isso vai facilitar ele a entender aqueles sintomas muito rápido, porque ele vai sentir, e conseguir resolver o problema mais rápido. E, inicialmente, tudo funcionou muito bem, né? Inclusive, ele até fala que ele descobria até outras coisas, porque ele percebia coisas a mais do que aquela dor que tinha levado o paciente para o hospital, né? Isso foi um sucesso durante um tempo, ele não especifica quanto, mas durante um tempo deu tudo certo. Acontece que um belo dia chega um senador, um político aí, que foi envenenado com uma coisa muito forte. E quando o médico utiliza esse capacete, ele não tem só uma reação de reconhecimento da dor, né? Ele tem uma reação muito próxima à reação de pessoas que são viciadas em algum tipo de substância e que elas chegam no nirvana, né? A gente já sabe, né? Quem estuda minimamente ali esse campo das narcomanias, a gente sabe que as pessoas chegam no nível que precisa de tanta droga para poder chegar no ápice, assim, do prazer, né? Que a droga com pouca quantidade fazia anteriormente, que é chamado no nirvana. E geralmente após esse nirvana vem a morte, né? Porque o corpo não suporta. E é justamente essa experiência que o médico tem através desse homem, desse paciente que chega envenenado, e ele não consegue salvar o paciente porque ele fica no ápice, né? Ele sente o nirvana da coisa, como se fosse realmente uma overdose, porque é uma overdose, né? Foi uma dose de veneno muito alta, e ele apaga, né? E quando ele retorna, ele não fica mais normal, digamos, a essas recepções que ele está tendo. Ele começa a perceber que as reações que ele tem quando ele sente a dor dos outros são muito diferentes. E o desenrolar da história toda no final das contas, ele precisa ser afastado do trabalho porque ele para de intervir e de salvar vidas de tão hipnotizado que ele fica por aquela dor, né? Ou seja, ele sai completamente de um movimento que estaria muito próximo ao desejo, né? Que é o que nos movimenta para fazer algo, e ele passa a viver e a vivenciar o trabalho e esse dispositivo dentro de um movimento de gozo, né? E a gente entende, né, que o gozo em psicanálise, ele é o oposto do desejo, porque ele explicita totalmente a relação objetal. Você não está mais fazendo uma relação com o outro, você está fazendo somente uma relação de objeto. E esse é o grande perigo, né? Assim, eu estou pontuando essas questões iniciais para vocês, mas a gente vai adentrar com mais profundidade. E esse é o grande perigo. A gente está pegando um exemplo assim bem categórico, né? Porque o exemplo que a série traz é muito bom para a gente perceber isso. Porque o que acontece? Esse cara ele para de viver, né? A vida dele se torna gozar, literalmente, né? Com a dor dos outros, ele não consegue mais se relacionar, ele não consegue mais trabalhar, não existe mais um sujeito ativo, digamos assim, porque é isso que o gozo faz, ele apaga o sujeito, porque ele tira o sujeito desse enlaçamento simbólico, né? E então, o que acontece com esse médico é que nem mesmo ele causar as maiores dores nele, faz com que ele consiga suprir essa necessidade dele. E aí é realmente como alguém que se viciou em algo, porque precisa sempre de uma dose cada vez maior. E essa dose cada vez maior é o que leva à morte, geralmente, né? E no final da história dele, a gente sabe que ele não morre de verdade, né? Mas ele fica num estado de coma, como se ele tivesse todo o tempo revivendo aquilo, né? E é isso, morre a história dele aí, né? E aí a gente passa para a segunda história, que é a história de um casal que se conhece ali normalmente, né, jovens e tal, ficam, namoram, acabam se casando, tendo filhos e tal, tendo um filho. Só que a moça morre atropelada de uma maneira repentina. Morre não, ela entra em coma, né? Porque se ela tivesse morrido, já teria resolvido a história dela. Mas, infelizmente, ela entra em coma e passam anos com essa moça em coma, o filhinho crescendo,
e o marido tentando lá, né, dar conta dessa situação de luto, de sofrimento, até que esse mesmo homem, né, que é o do museu, que foi lá fazer essa questão, mostrar esse dispositivo de tecnologia para o médico, esse mesmo homem vai lá nessa família e ele fala que eles têm um dispositivo que vai tirar a consciência dela, né, o que existe de vivo nela, e vai colocar no homem, no marido. Vejam só que loucura, né, gente? Imagina você botar o seu marido na sua cabeça para sobreviver, assim. Uma loucura. Boa noite, Bia. E no desespero dessa situação de uma morte que não é uma morte, né? Porque o coma, o corpo está ali inerte, mas a pessoa está viva, né? É, ele aceita o procedimento. Ela aceita o procedimento, né? Então, realmente ela passa um tempo morando na cabeça do marido dela, digamos assim, né? Como se eles dividissem ali a consciência. E um ponto que eu achei muito interessante dessa história, que a gente poderia pensar a partir de uma perspectiva mesmo da psicanálise, é essa simbiose que parece que acontece entre eles dois. Porque tudo que o marido sente, tipo o gosto da comida, ela sente, ele abraça o filho, ela sente. Mas nós bem sabemos, né, que nenhuma relação saudável, nenhuma relação que possa ser constitutiva, ela pode ficar presa em um processo simbiótico, porque ela acaba matando o que existe de subjetividade tanto em um como em outro. E com isso, eles começam a ter vários problemas, o que era de se esperar, né? E acontecem vários problemas, ele começa a desligar ela, porque existe essa possibilidade, né, dele desconectar pelo, por um aplicativo, como se ela ficasse ali sem conexão mesmo com ele. E aí isso geram vários problemas, ao ponto dele conhecer uma pessoa e dele aceitar colocar ela, né, a consciência da esposa dele, dentro de um ursinho de pelúcia, que é um protótipo, né, que eles estão fazendo, que seria para pessoas que estão, por exemplo, em estado terminal, terem contato com os filhos crianças, e aí esse protótipo, a pessoa sente o abraço da criança, porém é uma coisa muito rudimentar, não existe comunicação, né? E o que acontece, no final das contas, é que essa mulher é completamente isolada, continua viva de alguma forma, mas ela é isolada do laço, né? Isolada de tudo e de todos. E a história tem um triste final, porque ela tá viva, né? Ela tá lá no museu, dentro do ursinho, porque esse ursinho, a menina tá perguntando sobre a história desse ursinho, né? E ela tá viva, sendo que ela não pode se comunicar com ninguém, ela não pode morrer, porque teoricamente eles matariam ela, né? Se eles apagam essa consciência. E isso é muito chocante e interessante, né? E a última história é a de um homem, né, que foi acusado injustamente de um crime e que ele morre na cadeira elétrica por esse crime. E o mais complicado da situação é que esta mesma criatura, né, que é o dono lá do museu, que eu falo criatura, gente, é porque realmente não dá para nomear aquela criatura como um ser humano, né? Existe esse ponto, porque é um nível de crueldade muito grande, porque todas as histórias mostram, de alguma forma, que haveriam intervenções possíveis e mais saudáveis, né? Mas que esse homem tinha uma ganância tão grande que ele nem se importava de resolver as coisas de outro jeito. E vira tudo uma grande catástrofe, né? Então, nessa última história, esse cara da tecnologia vai lá e ele oferece para esse prisioneiro que ele ceda a consciência dele no momento da morte, né? E a proposta dele é que ele não vai morrer, porque a série traz esse aparato, né, de que se você salva a consciência, você está salvando a vida da pessoa, mesmo que ela viva como um holograma. Eu vou discutir isso um pouquinho com vocês também, essa virtualização do corpo, né? Literal, nesse caso. E
que a família dele vai ganhar dinheiro com isso se tudo der errado, né? Ou seja, se ele realmente morrer por conta da condenação. Porque está havendo uma luta para provar que ele não é culpado, que ele é inocente. E ele acaba aceitando, né? Porque ele ainda está na esperança de que ele não vai ser eletrocutado. E acontece que ele é morto, né? Ele é eutanasiado desse jeito. E ele fica preso dentro do museu desse cara, né? Ele vira uma atração do museu. E as pessoas com o seu lado agressivo, violento principalmente, né? A série mostra isso, começam a visitar esse museu simplesmente para eletrocutar novamente esse cara, né? E esse é o grande nível de crueldade que a série mostra, né? Que pessoas comuns, né? E o Freud ele já destaca isso quando ele vai falar um pouco sobre as identificações, né? As pessoas comuns, que teoricamente são boas, são mães de família, são pais de família, estudantes, vão lá para ter o prazer de ver esse homem eletrocutado. Mas vejam a questão toda. Na série, deixa muito claro que as pessoas entendem que a consciência que sobrevive é algo da pessoa, é a pessoa de alguma forma. Então, elas estão eletrocutando uma pessoa, elas não estão eletrocutando um holograma, né? E isso traz um ponto muito interessante para a gente, né? Não somente isso. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre algumas questões específicas e começar por essa diferença entre agressividade e violência, tá certo? Porque, por exemplo, a agressividade em psicanálise, a gente entende que ela é uma constituinte do sujeito, porque a agressividade, ela tá ligada à libido. E a libido é a energia psíquica que nos movimenta, né? E guardem esse ponto, porque o que é o grande problema nessa série, assim, nesse episódio? É que toda essa agressividade que seria constituinte, ela se torna violência, porque, de alguma forma, ela não é sublimada, ela não é transformada em algo voltado para o desejo, em algo que movimente esse sujeito. Então, pensando em três pontos principais das histórias. Na primeira história, onde o médico começa tentando fazer algo bom, né, que é identificar mais rápido os sintomas dos pacientes para salvar, mas que ele acaba ficando em um estado de vício dessa dor, né? Ele acaba saindo de uma posição de desejo e entrando num movimento de gozo. Essa agressividade que faria, por exemplo, esse médico ser tão eficiente a partir do momento em que ele sente uma dor e já identifica algo, né, para intervir, faz com que vire única e exclusivamente violência, né? E vejam bem, quando a agressividade ela vira violência, ela vai para algum campo. Ou ela vai para o social, né? Seja um ataque ao outro, seja um ataque realmente social, ou ela vai voltar contra o sujeito. Nessa primeira história, nós temos todas as situações, né? Nós temos a violência dele contra os outros, porque no momento em que ele é um médico, que ele sabe o que o paciente está sentindo, é um ataque cardíaco, como por exemplo dos pacientes que morrem, porque ele percebe que é um ataque cardíaco, mas ele está tão extasiado com aquela dor que ele simplesmente não faz nada. E a equipe fica, ele está morrendo, e ele fica paralisado. Porque ele já saiu de uma posição desejosa. Ele já entrou num movimento de gozo. E esse gozo de ser realmente paralisante. Porque na hora que o gozo acontece, na hora que o gozo aparece, né? Nessa situação, por exemplo, a gente vai pensar que ele aparece como uma ressonância psíquica. E o que é que seria isso? Quando a gente pensa no corpo, né, e quando a gente está falando de dor, mesmo de dor psíquica, a gente muitas vezes vai localizar ele em algum lugar do corpo. Tanto que as pessoas, né, assim, por exemplo, histéricos principalmente, falam, eu tô com dor no braço. As histéricas cegas lá do Freud, né, que não enxergavam nada, ou que sentiam uma dor estranha num lugar específico do corpo, mas que não tinham nenhuma relação fisiológica.
Então, a gente está falando de uma dor psíquica que está localizada no corpo. Thaís, está localizada no corpo físico? Está descrita no corpo físico, mas ela está localizada no corpo a partir de uma perspectiva do real. E o que é que seria isso, né? Quando a gente pensa no corpo dentro de uma perspectiva real, a gente vai entender esse corpo somente como uma ressonância, uma caixa de ressonância da própria repetição pulsional. Se a repetição pulsional do sujeito está girando em um movimento de gozo, essa caixa de ressonância, ela não vai produzir nada, a não ser a própria paralisação do sujeito. E o exemplo, por exemplo, do médico é muito interessante, porque ele passa por todas as fases que a gente poderia pensar sobre isso. Ele passa por essa fase de sentir algo, mas de violentar o outro, porque se ele não atende o paciente, se ele não salva, é uma violência. No final, quando ele já não sustenta se violentar, ele volta a violentar o outro, tanto que ele vai e tortura lá um mendigo, né? E aí é que ele é preso, porque ele tá fazendo um ataque social, né? Tá fazendo uma violência extrema no meio da rua. Mas ele também passa pelo movimento de se autoviolentar, né? Porque ele começa a se mutilar quando ele não consegue mais ter acesso a esses objetos que são os pacientes, porque essa é a grande questão. Quando a gente pensa numa relação de gozo, ela está totalmente objetal. E quando você trata um sujeito como objeto, você desumaniza ele. E por isso que esse movimento de gozo, né, que propaga essa violência é tão perigoso. Porque se você desumaniza alguém, como você vai conseguir produzir qualquer tipo de identificação se você não subentende aquele outro como um sujeito? Você está preso em você mesmo, né? De alguma forma. E o que acontece na segunda história também não vai muito distante disso. Porque a partir do momento em que, por exemplo, esse marido, ele começa a sair, né, de cena, e ele deixa, por último, a esposa presa, né, a consciência da esposa, que é ela, presa dentro de um ursinho de pelúcia, ele sabe que ali não existe mais vida, né? Ele faz um abandono total. Mas por que que ele consegue esse abandono? Porque literalmente ela vira um objeto, né? Não passa nem pelo campo da metaforização, mas nesse caso. E isso me chama muita atenção nesse episódio, porque eu acho que eles conseguem trabalhar muito bem essas categorias, né? Eles transformam algo que é, por exemplo, para a gente em psicanálise, o objeto, a gente sabe que não é algo específico, mas eles transformam literalmente em um objeto e fica muito fácil de ver essa relação, né? A gente vê essa relação da simbiose. E, por exemplo, quando a gente pensa numa relação saudável entre pessoas, a gente está pensando em uma relação construída através da fantasia. E o que que é a fantasia? A fantasia é a capacidade que o sujeito tem de se indagar, né, de supor sobre o que o outro pode desejar dele, né? Então, por exemplo, eu suponho que a minha mãe quer que eu seja uma pessoa muito estudiosa. Um exemplo muito simples, né? E aí o sujeito vai criar saídas para isso. Serei muito estudiosa? Não serei muito estudiosa? Por que que eu devo ser estudiosa? Enfim, vão criar muitas saídas que vão gerar movimento, que podem ser a partir de um desejo. A grande problemática quando há um movimento simbiótico ou quando há um movimento de muita invasão do outro contra o sujeito e uma invasão realmente agressiva nesse sentido, violenta, que é o que acontece quando você coloca duas consciências, como na história faz, na cabeça de uma, no corpo de uma pessoa só. É violento para o marido e é violento para ela, né? Nesse sentido. Porque o que que acontece quando o outro está todo o tempo ali, né? É, discursando, batendo, falando.
você começa a não conseguir se perguntar sobre o desejo do outro. E isso geralmente vai cair em um campo de violência. Se o outro está todo tempo te dizendo o que ele quer, o que ele não quer, o que ele gosta, o que ele não gosta, não há espaço para a sua composição enquanto sujeito, você pode ficar acossado em relação a esse outro. Como se você ficasse preso num canto, encolhido, assim, se a gente for imaginar nesse sentido. E essa grande problemática, né, por exemplo, faz com que algo que poderia ser metaforizado, que poderia ser simbolizado, se transforme em uma violência. Porque você não fica preso sobre o desejo do outro, né? Se você não se movimenta nisso. Você fica preso sobre o gozo fálico do outro. E o gozo fálico do outro faz com que você não seja nada mais, nada menos do que um grande objeto, né? E na segunda história, a gente vê a cadência disso. A moça passa de sujeito, passa para esse sujeito ali que divide espaço com o outro. Só que isso se transforma numa simbiose, e simbiose sempre traz muitos problemas, ao ponto de que ela passa a ser simplesmente um objeto, algo que pode ser controlado por um aplicativo e que depois pode ser descartado dentro de um ursinho de pelúcia. E isso faz com que eu me pergunte, né? Esse episódio faz com que eu me pergunte sobre qual é o limite das relações que nós construímos com o nosso corpo. Até que ponto a tecnologia poderia realmente nos ajudar? E essa indagação não é minha, tá? Essa indagação já é do Freud, lá em 1930, quando ele escreve o mal-estar na civilização, né? Ou mal-estar na cultura, para uma tradução mais atual. O Freud, ele fala no mal-estar uma coisa muito interessante. Ele fala que existem fontes de sofrimento para o homem e que nós vamos produzir saídas para essa fonte. A primeira, que seria a natureza, a gente não consegue fugir dela. Ele está falando dos desastres naturais, principalmente ali naquela época, não tinha como prever nada e tudo mais. A segunda fonte de sofrimento que ele traz é a própria relação com os outros, porque o Freud já coloca nesse texto que não é fácil você abrir mão, digamos assim, do isso, né? Abrir mão das suas próprias vontades, digamos assim, dos seus próprios desejos de uma forma sem limites, para que você se encaixe no laço social. E isso traz sofrimento. E o terceiro ponto é o sofrimento inerente ao corpo, porque o corpo padece. Por mais que você cuide, nós envelhecemos, nós morremos. E aí ele fala de algumas tecnologias que o homem cria para tentar lidar com esses sofrimentos. Aí ele fala dos relacionamentos, ele fala da distância, né? Ele fala, o homem cria o problema e a solução. Ah, e agora a pessoa pode morar longe porque tem trem. Aí o homem cria o telefone, né? Isso o Freud lá na época dele. O homem não consegue enxergar direito. Aí ele cria a lente, né, dos óculos para poder melhorar essa situação. Só que tudo tem um limite. E esse limite o Freud se pergunta: até que ponto as tecnologias vão dar conta desse limite e como isso vai ficar daqui para frente, digamos assim, né? Não é com essas palavras. E esse episódio, para mim, ele chama muita atenção porque eu lembro muito disso quando eu estou vendo esse episódio. Eu lembro desse texto do Freud. Porque a tecnologia que teoricamente poderia ajudar, ela é o que desgraça a vida desse povo, né? Ela é o que faz com que as relações fiquem totalmente desajustadas. E aí eu penso em uma outra questão. Hoje, alguns teóricos da sociologia, eles destacam para a gente que o corpo está sendo cada vez mais usado como um objeto acessório, como um gadget. E é justamente isso que a série destaca, né? A série coloca o corpo como mais um acessório, principalmente quando ele vira algo tão transmutável. O corpo que pode ser colocado no holograma, o corpo que pode ser é, transferido através da consciência, e eu falo aqui de um corpo, não só do corpo, obviamente, biológico,
mas desse corpo psíquico, que é o que nos interessa. E aí a gente vai pensar em uma questão importante. O Lacan, ele trabalha com o corpo através das três esferas, né? Ele vai falar do corpo simbólico, do corpo imaginário e desse corpo real que eu trouxe. O corpo simbólico, ele é marcado pela linguagem, né? Então, é esse corpo falante que ele fala, que é justamente tudo o que a gente consegue colocar através do corpo. Os símbolos que a gente insere, a nossa comunicação não verbal, né? O fato mesmo de que a gente se representa através desse corpo, de alguma forma, né? Somos colocados em algum lugar devido à aparência desse corpo. Ele vai falar também do corpo imaginário, né? Que é uma construção realmente da imagem do sujeito. E aí ele vai falar tanto do que o sujeito quer passar, né? Mas principalmente de um aspecto imaginário mesmo. É literalmente tudo que for conectado à imagem. E aí a gente poderia até pensar, por exemplo, se esse corpo que se transforma num holograma, como na terceira história, fosse esse corpo que é um corpinho, né, que é o pedaço da consciência da pessoa que vai habitar um outro lugar, se ele seria um aspecto imaginário, né? Mas eu não percebo através disso. Porque o corpo, através de um aspecto imaginário, é o corpo que o sujeito imagina, digamos assim. É o corpo em que há uma conexão com o processo identificatório a partir da produção de uma imagem. Então, por exemplo, eu quero parecer uma pessoa grunge, sei lá. E aí, é um adolescente, vamos pensar no adolescente que quer aparecer com uma pessoa grunge, né? Ele imagina o que é esse grunge, ele produz uma identificação, porque grunge é descolado, porque grunge ele tem um movimento diferente, ele é questionador, enfim, ele vai trazer uma série de significantes dentro dessa imagem. E o que a gente vê na série não é isso. O que a gente vê na série é justamente uma dessignificação desse sujeito e, consequentemente, desses corpos. Porque na terceira história, isso fica muito claro. O homem que virou um holograma, que todo mundo fica lá eletrocutando, coitado, depois, por anos a fio, meses, sei lá quanto tempo, chega um momento que ele não suporta mais, né? E ele vira um abjeto, né? Ele vira algo que não é nada. E aquele corpo hologramado que existia ali, né? Ele nem existe mais, porque o que restava de sujeito se apagou. E se não tem sujeito, não tem imaginário, né? E aí a gente vai pensar, obviamente, que nesses momentos a gente nunca vai estar falando do corpo somente dentro de um aspecto. É como a gente falar do sujeito. O sujeito ele não vai ser real, ele não vai ser simbólico, ele não vai ser imaginário. Ele vai ser tudo isso junto. Mas nós vamos entender essa concepção entrelaçada com algum desses aspectos amplificados. E por que que eu entendo esse corpo como o registro do real, esses corpos que aparecem na série? Porque o real é justamente aquilo que não se nomeia. Que nome você dá para um holograma que não tem mais sentido nenhum? Que não representa mais nada? Que nome você dá para uma consciência que vira um objeto, literalmente, porque ela é colocada dentro de um ursinho, e que ela não existe para os outros? Não tem como nomear isso, né? Que nome você dá para um médico que enlouquece através de um movimento de gozo e que para de sustentar o seu desejo de salvar vidas, porque ele não consegue mais fugir dessa sensação da dor? E nesse primeiro episódio, eu também tinha anotado aqui uma coisa para falar com vocês, que eu acho muito interessante. Porque a gente sabe, por exemplo, que o Freud, ele trabalha com o aspecto do masoquismo a partir de uma construção originária, né? E a tendência na primeira história do médico que começa
a se mutilar para sentir dor, porque ele não suporta mais viver sem dor, é justamente, poderia justamente trazer para a gente um imaginário de que ele era uma espécie de masoquista, né? Sendo que não é. Ele nem é sádico e nem é masoquista, né? E aí vamos entender como é que a gente poderia pensar sobre isso. Quando eu penso no aspecto do masoquismo originário, é todo aquele movimento que a gente sabe que quando nascemos, nós somos objeto do outro, né? E é ideal que nós sejamos para que haja um investimento libidinal, haja um investimento afetivo, para que a gente deixe de ser objeto e se transforme em sujeito. Digamos assim, essa é a saída melhor de todas. Só que resta algo desse movimento, que é justamente o masoquismo originário. Nós, em algum momento, sempre ocuparemos lugar de objeto, mas numa constituição saudável, nós também temos o nosso próprio objeto para estar correndo ali atrás dele de alguma forma, dentro de um movimento de desejo, né? E isso é diferente do que as pessoas entendem como masoquismo, né? No sentido popular ou no sentido sociológico, que seria a pessoa que gosta de sentir dor. E a dor que aquele médico sente, ele não sente porque ele gosta, por mais que apresente-se como um prazer para ele. A dor que aquele médico está sentindo faz ele se sentir vivo, né? E é por isso que ele continua esse movimento. Porque como ele sai de um campo de desejo e entra no campo de gozo, as coisas perdem sentido para ele. Ele não tem mais sentido a relação com a namorada, não tem mais sentido a função dele de médico. O único movimento que faz ele ainda se sentir vivo são as dores que ele sente. E por isso que ele vai entrando numa cadência cada vez maior de necessidade de dor. Tanto que ele perde completamente os limites, né? Ele arrisca tudo, ao ponto de torturar uma pessoa para poder sentir isso. E essa questão é muito interessante, porque a gente sabe, por exemplo, que em psicanálise, a gente vai perceber as violências que acontecem socialmente, as violências que acontecem, que chegam para a gente na clínica, como um processo social, inicialmente. E qual é o processo social que permeia essas três histórias? Um grande avanço da tecnologia em prol da saúde, né? Teoricamente, essa empresa de tecnologia que aparece, ela é uma empresa que faz pesquisas tecnológicas de altíssimo grau em prol da saúde, mas não se produziu saúde em nenhum aspecto nessas três histórias. O pulo do gato nesse episódio é que no final a gente descobre que essa menina que está lá no museu, ela é, na verdade, a filha desse homem que foi preso injustamente, né? E ela tá lá para se vingar desse cara que causou tanto mal a tanta gente, né? Tanto que no final ela consegue colocar ele lá no lugar do holograma, inserir a consciência dele dentro do corpo do pai dela, mesmo que seja um holograma, e ela eletrocuta ele até a morte, né? É a vingança dela. E aí eu pensei numa questão muito interessante, assim, quando eu me dei conta disso, né, na verdade, sobre a relação que essa menina construiu sobre as coisas, porque é uma relação toda permeada por violências, né? E a gente descobre também que a mãe dela sobreviveu de uma tentativa de suicídio porque a consciência foi colocada na cabeça dela. Então não é só a menina que tá ali, é também a mãe dela. E aí eu lembro desse aspecto da constituição inicial do sujeito, né? Onde há todo esse processo de alienação com a mãe e depois um processo de separação. E é tão interessante o que acontece com essa moça, porque ela sai muito satisfeita de cumprir o desejo de vingança da mãe, que não suportou ver o marido naquela situação, né? E aí eu me pergunto, né? Essa vingança era só dela ou era principalmente da mãe?
né? Claro que não tem continuação esse episódio, né? Mas eu também fiquei me perguntando como seria conviver com a mãe literalmente na cabeça, desse jeito, né? Assim, será que seria possível? Porque na história que a gente conhece desse mesmo episódio, é impossível, porque começa a ter um aspecto de simbiose e passa a não ter limites entre da relação do sujeito com o outro. E aí, pensando nesses limites, eu pensei em falar sobre é, essa questão de será que há espaço para a construção de um sujeito quando há alguém morando na sua cabeça? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em uma violência autoprovocada, tipo as mutilações que o médico faz, ele não tem ninguém morando na cabeça dele especificamente, mas ele tem todas aquelas relações, todo aquele processo de dor que foi construído, né, através de um implante no cérebro dele, né? Quando a gente pensa na relação da moça lá, casada com o marido dela, quando ela vai morar lá na cabeça dele, há espaço para que hajam dois sujeitos no lugar de somente um? O que é que isso se constrói, né? O que é que isso rompe? E aí a gente volta para essa questão de que as violências, quando a gente pensa a partir de um ponto de vista psicanalítico, as violências, elas nascem justamente desse acossamento com o outro. Ela nasce da impossibilidade do sujeito se colocar. E aí a gente pode pensar em um aspecto social, a gente pode pensar em um aspecto realmente subjetivo, né, do sujeito para com ele mesmo. E a gente sabe que nunca é só ele, porque sempre vai ter a relação com o outro. E o que é que isso nos mostra, né? Porque o contexto sociohistórico, né, a partir da psicanálise, ele influencia muito nas produções de violência que acontecem. E, para mim, essa série, a Black Mirror, ela traz exemplos, assim, eu pensando nesse episódio Black Museum, porque eu acho ele muito claro nessas produções, mas pensando sobre isso, na série em si, ela mostra quantas violências são produzidas a partir das tecnologias. E hoje, quais são as grandes problemáticas que chegam para a gente, né? São pequenos rompimentos ou grandes rompimentos familiares, de amizades, sociais, muitas vezes produzidos pelas tecnologias, né? E esse episódio, para mim, ele traz uma clareza sobre isso, porque até que ponto é possível haver uma relação onde a tecnologia subverte o lugar do sujeito de alguma forma. E isso é uma pergunta muito interessante, porque o Lacan, ele já traz para a gente que nós não trabalhamos com o indivíduo, nós trabalhamos com o sujeito, né? Nós não trabalhamos com a ciência, né? Mas sim com o sujeito produzido pela ciência. E o sujeito produzido pela ciência é produzido a partir de um discurso. E que discursos são esses que nos atravessam? Porque o discurso do episódio é de que a tecnologia vai mudar a vida daquelas pessoas para melhor. E o que acontece é justamente o contrário. Mas por que será que acontece o contrário? Porque ela subverte o sujeito nesses casos. A partir do momento em que a tecnologia toma esse lugar principal no episódio, o sujeito ele passa a não ser sujeito. Ele é subvertido cada vez mais em objeto. E isso traz uma dilaceração das relações, né? Então, é algo que a gente pode pensar, não trazendo a tecnologia como um grande mal ou como o grande demônio das relações. Mas os alertas já estão dados, digamos assim, né? Quando Lacan ele fala sobre o discurso científico, ele não fala em um sentido de dizer que não serve para nada, mas ele fala em um sentido
de indagar o que é que ele produz e o impacto disso no sujeito. Por quê? Porque o sujeito é dividido. Quando a gente pensa no indivíduo, a gente vai pensar numa unidade, né? E aí a gente poderia pensar, talvez se a gente trabalhasse só com o indivíduo nessas situações, pudesse até dar certo, mas não teria a subjetividade, digamos, como um forte fator, porque o indivíduo, nessa característica, ele se sairia de alguma forma. Porque, por exemplo, a consciência representaria todo o indivíduo nessas situações. Porque a consciência é o que fica salvo na série, né? A consciência é o que é mandado para o holograma, a consciência é o que é mandado lá para a cabeça do marido e depois para o ursinho, nas duas últimas histórias. Mas o sujeito não é só a consciência, né? E aí fica essa grande questão. Por que que não dá certo também? Porque não tem como você controlar o sujeito nesse sentido. Não é possível você viver a partir somente de uma consciência, né? E, tipo, ainda bem que a gente não tem essas tecnologias hoje. Até onde eu sei, né? Pelo menos. Mas imagina o perigo que seria se a gente tivesse acesso a esse tipo de coisas. O que é que nós aceitaríamos, né? Vocês têm alguma colocação, alguma pergunta? Thaís, eu acho interessante o que você está falando agora, porque chama atenção, né? Será que a gente quer mesmo essa tecnologia, né? Até onde a gente consegue, né? Trabalhar os sujeitos, né? Hoje, com esse estilo, né? Da série. Eu acho que no momento, assim, é um pouco complicado, né? Dá para se entender, e você colocou muito bem, até fazendo nos lembrar, né, do que a gente vive hoje também. A questão das pandemias, né, autísticas, né, por meio de tela, etc, etc. Então, assim, me faz pensar que a tecnologia ela traz benefícios, mas ao mesmo tempo é como você disse, se for lembrar até além do princípio do prazer, né? O que a gente está buscando? Até onde a gente pode ir com essa tecnologia, né? Acho que a Uhum. série ela faz a gente pensar muito sobre isso. Até onde a gente pode ir com essa tecnologia, né? Exatamente. Porque quando o Freud coloca lá no mal-estar, o homem produz o problema e produz a solução, né? Mas até que ponto isso realmente é uma solução? Porque, óbvio, ele nunca poderia imaginar uma tecnologia como essa, né? E aí, ele fala num tom de, por exemplo, o homem criou o trem, leva o filho, e ele fala bem dessa questão do filho. Leva o filho para morar longe, em outra cidade. E aí tem o telefone para você se comunicar. Mas se não tivesse o trem, o filho morava do seu lado, né? Então, assim, até que ponto, até a tecnologia que a gente cria como solução do problema também é uma solução. É realmente uma solução, né? Assim, será que é realmente uma solução? Esse episódio, eu acho que deixa muito claro algumas dessas questões, assim. Não só esse, né? A série em todo em si é muito boa para isso. Mas esse episódio, eu acho que ele condensa muita coisa num episódio só. Essa questão realmente das relações é muito interessante, porque a gente não se relaciona sem o outro, não existe sujeito sem o outro. Eu até ouvi uma frase essa semana de um curso que eu fiz, que eu estou fazendo, na verdade, que para existir um, primeiro existem dois. E isso é muito interessante, né? Isso é psicanálise pura, né? Porque realmente para existir um, primeiro existem dois, né? Thaís, E aí e que muitas vezes eu percebo que alguns psicanalistas que trabalham com bebês, parece que eles estão esquecendo disso. Eles colocam os bebês numa posição tão independente que eu tenho me assustado.
o bebê, ele interpreta? Interpreta. O bebê, senão a gente não seria subjetivo, né? Cada um interpreta da forma. Mas, às vezes, o que eu percebo eles colocam o bebê totalmente independente da mãe ou daquele que faz a função materna. Eu tenho ficado um pouco apreensiva com essas colocações, porque eu me digo psicanalista, mas eu me afasto muito do que é talvez essencial para a psicanálise, né? Que é isso que você está falando. Não existe um se não houver dois. Foi isso, né? Eu digo mais, existe dois, existe três, né? Um Sim, terceiro aí. é uma dialética, né? Essa dialética que o Lacan construiu, ela é muito interessante porque justamente ela não é uma dialética somente de dois. É importante um terceiro intervir em alguns momentos, né? Sim. Então, assim, eu penso nesses recortes desse episódio, que eles traduzem para a gente o que é preciso para que relações coexistam, né? O que é preciso para que o sujeito sobreviva. Porque é muito interessante, as consciências sobrevivem no episódio, mas o sujeito não. Ele é apagado, 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 apagado até morrer, em algum ponto da história, né? E a única história em que, em tese, o sujeito sobrevive, que seria a primeira história, ele não sobrevive porque sujeito, né, que entra em um movimento de gozo, ele morre, porque o que faz a gente ser sujeito é a gente construir uma relação com o nosso desejo, é a gente construir uma relação com o objeto, é a gente fazer todo esse movimento. E podemos até cair realmente em gozo em algum momento, mas não se fixar nele. A partir do momento em que você se fixa, você se subtrai, né? Não existe mais quem é aquela pessoa, quem é aquele sujeito, né? Então, eu percebo esse episódio como muito interessante para a gente pensar esses pontos cruciais da clínica, esses pontos cruciais para a gente também que está em instituições, né? Quem é necessário para construir relações, assim, quantos, né, são necessários, digamos assim. Não, pensamos no outro, né? São necessários demandas, são necessários relação de objeto, né? É necessário que haja um movimento de desejo, porque quando não há esse movimento de desejo e tudo cai em uma objetificação, a violência vem. E aí tudo é permeado por violência nesse episódio. Porque mesmo que a gente entenda a história da menina que chega lá no museu, no final mata o dono, como vingança pela morte do pai, pela tortura do pai, por tudo que aconteceu, é uma violência muito grande. A história dela foi construída a partir de uma violência e é finalizada com uma violência. E aí é um nível de violência que erradica tanto o laço social que você percebe que todos, em geral, os cenários ali, a finalização dos contextos, tá todo mundo sozinho. Ela também sai sozinha. Ela não sai sozinha 100%, porque tem a consciência da mãe lá na cabeça dela, e ela leva o ursinho, que é a consciência lá da esposa do cara, né? É um ato até de solidariedade nesse sentido. Mas, no final das contas, ela tá sozinha, né? Enquanto pessoa completa. Porque ela tá com o quê? Duas consciências, dois restos de pessoas ali com ela, né? E onde se insere? Onde poderia se inserir essa menina? Porque ela sai muito feliz com a vingança dela, né? Então, a série questiona até isso, né? O quanto que a violência construída também a partir de uma tecnologia, subtrai essas relações ao ponto de você não se sentir mais atingido, né? Porque o estado que ela sai de tranquilidade é de alguém que já foi tão violentado que o que é mais uma violência? E aí isso faz a gente pensar nos nossos contextos sociais, né? Assim, o quanto é preocupante as violências crescerem
Porque até que ponto a gente sustenta a violência como algo violento, ou ela vira banal, né? Ou ela se banaliza como tal. E aí, como isso atinge o sujeito? Esse sujeito vai continuar desejando, ou ele entra num gozo? Essa agressividade vai ser transformadora em alguma coisa, né? Vai ser a libido que se movimenta através do desejo e faz algo com isso, ou vira somente violência, né? Então, são pontos que eu acho que dá para a gente pensar a partir desse episódio. Essas foram as principais coisas que eu consegui visualizar de uma maneira mais clara para trazer aqui para vocês. E espero que tenha ajudado e que tenha feito sentido de alguma forma para vocês, né? Essas explanações aqui. Porque às vezes a gente para e pensa, não, mas será que eu viajei aqui em relação a determinadas coisas? Mas é, apesar da série ser muito rica, né, tem outros episódios que dariam para falar aqui também. Eu indico que quem não tiver assistido, assista realmente, ou em algum momento reassistam a partir dessas colocações, porque a visão de vocês pode ser outra. Porque eu já assisti esse episódio 1 milhão de vezes, né? Não é a primeira vez que eu estou falando sobre ele. E toda vez que eu vou falar, eu percebo outros aspectos. Então, realmente é algo muito rico. Thaís, assim, a meu olhar, né, pelo que eu entendi também do que eu assisti, eu só consegui uma vez, você explanou muito bem, né? Faz sentido as tuas colocações. E achei bacana também quando você traz a questão do real, simbólico e imaginário. Que bom. Para mim também fez muito sentido. A questão do masoquismo que você explicou, né, com relação a ele, nessa questão, para mim, abriu a minha, sabe, abriu os horizontes, eu não tinha percebido isso, para mim foi fantástico isso que você colocou, né? Falou, Thaís, de uma forma muito, muito simples, sem ser simplória, mas simples, objetiva, de fácil entendimento. Eu estou morrendo de pena de quem não está aqui, porque quem quer entender um pouquinho de Lacan entenderia hoje. Quando você fala sobre conceitos fundamentais, né, que é o gozo, do desejo, do, do gozo fálico, várias coisas que eu anotei aqui, né, e que você falou de uma forma muito, muito clara, né? Então, você acabou entrando em assuntos densos, mas de uma forma muito leve, muito clara. Pena que eu espero que as pessoas vão lá assistir esse vídeo, porque principalmente quem está querendo entender um pouco de Lacan, entra um pouco em Lacan aqui de uma forma muito clara. Que bom. A ideia era essa mesmo, né? Falar aí sem ser lacanês, porque ninguém merece, né? Foi excelente, viu, Thaís? Muito bom mesmo. Muito bom. Obrigada, Claro, gente. Exatamente. muito didático, bastante didático, bem acessível a tua fala. Muito obrigada. Adorei estar aqui. Obrigada a gente, né? Nós é que agradecemos e sabemos que podemos contar com você, né? Você está sempre a nossa, assim, se dispondo, né? A estar conosco na CIP. E parabéns, Thaís, pela tua fala. Foi maravilhosa, viu? Obrigada, gente. Um dia eu volto aqui com outro episódio para vocês. Do microfone, Mônica. Não, eu estou dizendo, já vamos contar com você para o próximo ano. Pode contar. Com certeza. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.